Olá, vamos continuar entendendo um pouco mais sobre a psicanálise. E para que você possa aprender de que forma essa teoria nos ajuda a pensar sobre as questões do desenvolvimento e da aprendizagem e da educação como um todo, existem alguns conceitos imprescindíveis, entre eles o das pulsões, que vamos abordar nessa aula. O principal texto freudiano que trata do conceito das pulsões está traduzido na maior parte das edições brasileiras com o título de Os Instintos e Suas Vicissitudes, de 1915. Mas a maioria dos psicanalistas prefere referir-se a ele como a pulsão e seus destinos. Isso porque a palavra Trieb, do alemão, utilizada por Freud, não possui um correspondente em inglês. E aqui no Brasil, agora estão surgindo traduções diretas do alemão. Nessas edições, que vinham de uma tradução do inglês, e no inglês Trieb foi traduzido como instinct, ainda sob a ressalva de que nessa teoria a palavra instinto não tem o mesmo sentido que para a biologia. Não se considera esse termo adequado para representar o Trieb freudiano. A palavra pulsão é uma adaptação do termo pulsion, utilizada pelos franceses para nomear esse conceito. Bem, em seu texto 3 Ensaios sobre a Sexualidade, de 1905, Freud afirma que a pulsão representa o conceito de algo que é limite entre o somático e o psíquico, assim como o representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente. O que isso quer dizer? Veja, esse conceito é fundamental porque reforça a dimensão que o ser humano tem, no sentido de que ele não é submetido a um instinto biológico. Apenas, seu comportamento não está programado como um instinto, mas há algo que se dá entre o físico e o psíquico. E eu vou te dar um exemplo que acredito seja bem didático. Você pode entender a pulsão como isso que tem a ver com um estímulo endógeno, uma coisa que começa no corpo e daí lança o sujeito em direção ao seu objetivo, que é eliminar esse desconforto. O exemplo mais didático que a gente encontra é o da fome. A fome começa como um desconforto, endógeno no corpo e faz com que haja uma ação específica. No caso do bebê, o choro, no nosso caso, um movimento para satisfação dessa pulsão, Então, é essa relação com o objeto. E a gente pode pensar que essa relação com o comer nada tem a ver com o instinto de conservação. Se tivesse, no nosso caso, somente submetido a isso, a gente não teria casos de obesidade, nem casos de anorexia, Isso demonstra como algo além do biológico na relação do sujeito com os objetos. Pulsão é o processo dinâmico que consiste em uma pressão ou força, carga energética, fator de motricidade, que faz o organismo tender para um objetivo. Segundo Freud, uma pulsão tem sua fonte numa excitação corporal, estado de tensão. O seu objetivo ou meta é suprimir o estado de tensão que reina na fonte pulsional. Repensando o exemplo que te dei há pouco, a excitação endógena, ou seja, interna, no próprio corpo, gera uma tensão. No meu exemplo, um desconforto que podemos chamar de fome, que provoca um movimento motor, o choro, por exemplo, a busca pelo alimento, na tentativa de suprimir o estado de tensão. E o que inscreve é uma experiência de satisfação. E é aí, perceba que a questão ultrapassou o físico, porque há um registro psíquico dessa satisfação, como já foi comentado. Além do alimento, entram muitos outros elementos, o colo, o calor, o cheiro e principalmente a sensação afetiva de amparo. Se tudo correr bem no desenvolvimento dessa criança, o comer nunca mais será apenas uma necessidade fisiológica, não é? Na maioria das culturas, comida é igual ao amor. Há uma relação afetiva com o comer. Veja, se os seres humanos fossem regulados apenas pelo seu instinto de sobrevivência, não existiriam os casos, como eu mencionei,
de anorexia, em que as pessoas não comem o suficiente e nem tampouco pessoas que comem demais, certo? Muitos casos em que a pessoa come além do que deveria, digamos assim, se associa à busca pulsional de repetir as experiências de satisfação marcadas bem no início da sua existência. Então, às vezes, uma pessoa que come em momentos de ansiedade está tentando repetir o prazer de se sentir aconchegado, assim como quando era bebê. Para Freud, 1915, o sistema nervoso é um aparelho que tem por função livrar-se dos estímulos que lhe chegam, ou reduzi-los ao nível mais baixo possível. Ou seja, caso isso fosse viável, se manteria numa condição inteiramente não estimulada. Nesse ponto, Freud faz uma distinção importante entre os estímulos internos e externos. Ele afirma que não é possível aplicar o mesmo mecanismo entre eles, porque os estímulos pulsionais internos exigem muito mais do sistema nervoso, fazendo com que ele empreenda atividades complexas e interligadas, pelas quais o mundo externo se modifica de forma a proporcionar satisfação à fonte interna de sua estimulação, como se obrigassem o sistema nervoso. Veja você a renunciar à sua intenção ideal de afastar os estímulos, porque mantém um fluxo incessante e inevitável de estimulação, o que nos leva à conclusão que as pulsões constituem as verdadeiras forças motrizes para o desenvolvimento do sistema nervoso. Segundo Freud, não há nada que nos impeça de supor que as próprias pulsões sejam, pelo menos em parte, precipitados dos efeitos da estimulação externa, que no decorrer da filogênese ocasionaram mudança na substância viva. Repare aí ainda um esforço teórico no sentido de situar a pulsão entre a fisiologia do sistema nervoso e o psiquismo. Freud definiu que toda pulsão implica a existência de 4 fatores que lhe são inerentes: uma fonte, uma força, uma finalidade e um objeto. Bem, vamos a eles. O primeiro é a fonte. Como você já pode ter notado, se refere às excitações corporais, que são impostas pela necessidade, em princípio, de sobrevivência. No nosso exemplo, a fome. Enquanto o segundo é a força, que determina o aspecto quantitativo da energia pulsional, ou seja, representa o importante aspecto econômico do psiquismo. Pode ser comparado ao conceito de um quantum de excitação, que tende à descarga. No nosso exemplo, você pode entender como a tensão provocada pelo desconforto da fome. O terceiro elemento é a finalidade, que é primariamente a descarga de excitação, para conseguir o retorno a um estado de equilíbrio psíquico, ou seja, no exemplo da fome seria a saciedade, a sensação de volta ao equilíbrio após ter superado o desequilíbrio do desconforto. Existe um princípio identificado na teoria freudiana como o princípio da constância, o qual representa a nossa tentativa de estar satisfeito em um nível homeostático. Bom, o que seria essa homeostase? A homeostase seria justamente essa sensação de uma satisfação e de um equilíbrio que provoque a ausência de uma necessidade, né? E é quase utópico esse momento homeostático, porque a nossa dinâmica pulsional é justamente que a gente não para, a gente não sente isso por muito tempo, né? Logo, a gente já sente necessidade de outras coisas. Se a gente pensar na nossa cultura, numa coisa que a gente quer muito comprar, né? Pegando um exemplo consumista, a gente quer muito aquilo e a gente tem a sensação de que quando a gente adquirir aquilo que a gente tanto quer, a gente vai ficar satisfeito e feliz, né? E isso não dura tanto tempo quanto a gente imagina. E isso, de uma certa forma, gera um movimento
de inquietude e ao mesmo tempo de progresso, de busca, de inquietação por querer saber alguma coisa, você vai lá e quer aprender aquilo. Então isso faz parte do movimento, mas o objetivo é sempre a homeostase, embora seja paradoxal, porque isso nos leva a um movimento constante. O quarto e último elemento é o objeto da pulsão, que é bastante variável e mutável. É o objeto capaz de satisfazer e apaziguar o estado de tensão interna oriundo das excitações do corpo, ou que, no mínimo, sirva-lhe como um mero depósito de descarga. Retomando o nosso exemplo da fome, pode ser que um prato que o sujeito está com vontade de comer, ou pode ser uma bolachinha que sirva como mero depósito de descarga de tensão. Você pode ter em mente que a cada finalidade pulsional corresponde um determinado tipo de objeto. Como você viu no nosso exemplo, a fome, cuja finalidade é saciedade, e o tipo de objeto é o alimento. É interessante que você saiba que inicialmente Freud postulou a existência de duas pulsões: as pulsões do ego, também chamadas de autopreservação ou de interesses do ego, e as pulsões sexuais, também conhecidas como de preservação da espécie, as quais ele denominou libido, que em latim significa desejo. É importante que você considere que para Freud, em 1921, as pulsões sexuais, em termos genéricos, designam todas as pulsões responsáveis por tudo aquilo que compreendemos sob o nome de amor. Então, como você pode deduzir, na psicanálise, quando se fala em sexualidade, não há uma referência direta à sexualidade genital. Trata-se de uma forma de nomear também as relações objetais. Lembre que na etimologia da palavra sexo encontra-se o sentido de seccionar, ou seja, de separar. Então, na teoria freudiana sexual também indica que é separado do próprio sujeito. Interessante, não é? E vai ficar ainda mais claro para você quando puder entender os destinos da pulsão, que são 4. Os 4 destinos ou vicissitudes das pulsões: reversão ao seu oposto, retorno em direção ao próprio eu do indivíduo, repressão ou recalque, sublimação. Bem, como a teoria é complexa, vou tentar ilustrar para você com exemplos. Primeiro, tenha em mente que a pulsão, tal como foi descrita na teoria freudiana, é imperativa, ou seja, ela sempre se satisfaz. E como o ego se adaptou às regras sociais, incide sobre ela uma certa censura, o que faz com que ela encontre meios de se satisfazer. O primeiro, que é a reversão ao seu oposto, pode ser ilustrado de 2 formas. Uma é quando se caracteriza por uma mudança de atividade. Você já observou que a criança, por vezes, reproduz ativamente aquilo que ela vivencia passivamente? Seja na brincadeira com as bonecas, seja na relação com os colegas, muitas vezes ela reproduz o que fazem com ela. Outro exemplo é quando alguém que é agredido porque se coloca nessa posição e por trás disso está uma pulsão de agredir. Usando novamente esse exemplo da agressão para ilustrar o segundo destino, pense que às vezes uma pulsão de agredir outra pessoa retorna para si mesmo e a pessoa se machuca, tropeça, sei lá. O conceito de recalque está ligado ao processo de manter oculto no inconsciente as representações de pensamentos, imagens, fantasias e recordações que estejam ligadas a uma pulsão inadequada ao consciente. Quanto ao terceiro destino, o recalque, podemos imaginá-lo como uma defesa inconsciente, ou seja, uma ideia muito desagradável que gera um conflito muito grande pode ser esquecida e não tornar-se consciente, por estar sob recalque no inconsciente. E dela nós teremos notícia através de um retorno do afeto
que estava ligado a essa ideia que foi recalcada. Todo sintoma é um retorno do recalcado, cuja função é ajudar a encobrir certas ideias e conflitos recalcados. É fundamental que você entenda que a pulsão jamais pode ser recalcada e que temos notícias dela somente através dos seus representantes, que são as representações de ideias e os afetos. A sublimação é a transformação de uma pulsão em uma produção socialmente aceita. Por exemplo, a agressividade pode aparecer sublimada na pintura expressiva de um quadro, uma poesia. Veja, esse conceito das pulsões é muito extenso, mas creio que até aqui você já sabe o suficiente para entender as pulsões de saber que veremos adiante. Espero que você tenha achado interessante, porque quando mal compreendida, essa teoria pode causar preconceito, porque no senso comum são termos que possuem outros significados. Por isso é tão importante entender os conceitos dentro do seu contexto teórico. E representa certa ignorância quando a gente critica sem conhecê-los suficientemente. Continuamos na próxima aula.